Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Começa agora mais um Pix News. Confira os destaques dessa edição. Líderes amazônicos recebem representantes internacionais em Belém. O objetivo é criar acordos antes da COP28. Estado de Santa Catarina firma termo de cooperação técnica. Grupo de trabalho fará análise sobre o número de leitos de UTI no estado. Governo catarinense lança programa contra assédio sexual. 70% dos órgãos e entidades passam pelo problema no estado. Catástrofes naturais causam danos bilionários no mundo. O montante chega a 590 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2023. No comentário político, o jornalista Tiago Pereira fala sobre os cortes do governo Lula na educação e a prisão do ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 8 horas e 6 minutos. Segundo dia de reunião em Belém para discutir maneiras de preservar a Amazônia. E dessa vez, florestas do mundo inteiro, com convidados internacionais. Os países amazônicos voltaram a se reunir nesta quarta-feira em Belém, desta vez com representantes de outras regiões convidados para uma cúpula para debater a preservação das florestas do planeta, com os olhos voltados para a COP28, contra a mudança climática. Os 8 membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica anunciaram uma aliança contra o desmatamento depois de uma reunião na terça, mas não alcançaram consenso para objetivos comuns. Os presidentes do Congo e da República Democrática do Congo participaram da reunião, assim como representantes da Indonésia e da Guiana Francesa. Delegações da Noruega e da Alemanha, principais financiadores do Fundo Amazônia, criado para financiar projetos ambientais, também participaram. O objetivo é alcançar posições comuns antes da COP28 da ONU sobre mudança climática, celebrada no fim do ano em Dubai. O presidente Lula recebeu na terça-feira os presidentes da Bolívia, Colômbia e Peru, além do primeiro-ministro da Guiana e a vice-presidente venezuelana. Equador e Suriname foram representados por ministros. Os 8 membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica assinaram uma declaração conjunta para estabelecer a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento, além de reforçar a cooperação contra o crime organizado e fomentar o desenvolvimento sustentável. O governo de Santa Catarina lançou ontem o programa de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho. A iniciativa é uma medida para evitar a ocorrência deste crime no Executivo Estadual. O lançamento ocorreu em evento aberto aos servidores no Teatro Pedro Ivo. Em uma pesquisa realizada pela Controladoria Geral do Estado, servidores demonstraram situações que podem levar à ocorrência de assédio sexual nas repartições públicas estaduais. Com o objetivo de reduzir as chances deste problema, o governo criou o programa de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, a partir disso, a gente tem um conjunto de ações para conscientizar o servidor do que é assédio, o que não é assédio. Temos um site que estamos lançando hoje, que é o www.cge.sc.gov.br/combate ao assédio, que lá trazemos vídeos explicativos, cartilhas, perguntas e respostas e canais de denúncia, caso ocorram esse evento no ambiente corporativo. O assédio sexual pode causar na vítima falta de produtividade, ausências no trabalho ou diminuição de qualidade de vida do colaborador. Até porque os transtornos mentais são um dos principais causadores de afastamento do emprego, sendo o assédio um possível impulsionador. No estado de Santa Catarina, em 70% dos órgãos e entidades, é possível observar comportamentos de colegas que estão passando pelo problema. Especialmente relacionados a sintomas ansiosos, sintomas depressivos. A gente pode observar que o colega ou a colega, que é mais comum que aconteça entre as mulheres, tenha uma piora da autoestima, uma baixa estima, uma piora da produtividade, dificuldade nas interações sociais, uma dificuldade de se relacionar, uma tendência ao isolamento. Você vê que a pessoa tem dificuldade de se expressar diante de muitas pessoas. O contato visual ele fica bastante restrito também.
Então essas são algumas das repercussões que, de um modo geral, motivam a procurar tratamento psicológico e psiquiátrico e muitas vezes fazer com que a pessoa tenha que se afastar do seu ambiente de trabalho. Cartilhas, vídeos e outros materiais serão vinculados junto aos servidores. Os materiais estão disponíveis no site que aparece na tela. Essa campanha é muito importante porque o assédio sexual ele acontece em vários segmentos. Não só no governo do estado, mas em empresas, em comércio, enfim. E é muitas vezes um ato muito velado. Por quê? Porque o funcionário ou a funcionária, ele é assediado, mas ele tem medo de perder o emprego. Então, por isso, a importância desse evento, para que a gente torne isso público, para que as pessoas saibam que elas têm direito e que elas não precisam trabalhar sob pressão e assediadas. O governo de Santa Catarina e a Sociedade Catarinense de Pediatria assinaram ontem um termo de cooperação técnica para a formação de um grupo de trabalho que fará análise sobre o número de leitos de unidades de terapia. A pesquisa será feita de maneira conjunta em todas as UTIs infantis do estado. Com isso, será levantado dados nos sistemas de informação sobre o número de leitos nas unidades públicas e privadas, a qualidade entregue pelo Sistema Único de Saúde, além de especificar se o leito está ativo, inativo ou se ainda falta algum equipamento. Este termo de cooperação com a Sociedade Catarinense de Pediatria e Neonatologia vai nos apoiar nos estudos que estamos realizando com relação à necessidade dos leitos de UTI neonatal e pediátricos no estado de Santa Catarina. Santa Catarina precisa ter estes leitos distribuídos em todas as regiões e o saber da sociedade vai além das normas técnicas, por isso que ele é muito importante para nós da Secretaria de Estado da Saúde. Este acordo busca trazer soluções para problemas de falta de leitos no estado, por meio do conhecimento da Sociedade Catarinense de Pediatria. Eu acho fundamental esse tipo de parceria. Fico muito contente que a secretária Carmen nos chamou, né, porque eu acho que precisa ser aliado o conhecimento técnico, né, com a administração. Não adianta nada as pessoas que não estão vivenciando o problema, que estão na parte administrativa, resolver e direcionar isso. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque nós que estamos também na linha de frente, nós sabemos, né, e podemos ajudar nessa parceria. Termos a expertise, o conhecimento, o saber dos profissionais médicos da pediatria e da neonatologia, para nós é muito importante. Por quê? Porque nós vamos além das normas técnicas e é isso que nós precisamos. Não basta ter normas que ditam quantos leitos pelo conjunto de habitantes, mas sim aonde precisamos ter esses leitos e o saber epidemiológico desses profissionais é muito importante para nós. Os dois órgãos deverão indicar os representantes que atuarão no grupo técnico, que definirá os períodos dos dados que serão levantados para análise e o cronograma de execução das atividades do termo de cooperação. E você vai ver a seguir: incêndio em casa de repouso deixa vítimas na França. 11 pessoas morreram. Espanha sofre pico de calor e incêndios aliviam em Portugal. E ainda nessa edição, informações da Libertadores e como ficam os próximos confrontos. E no comentário político de Tiago Pereira, ele fala sobre os cortes na educação do governo. Voltamos já. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Banana branca, R$ 3,49 o quilo. Cebola, R$ 2,49 o quilo no cartão Coque. Fácil assim, só no Comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, levando 3, fica por R$ 3,99 cada. Omo lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 27,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Mel Garden Floricultura e Paisagismo.
Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta. Agora são 8 horas e 16 minutos. 11 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate que trabalham na busca em um incêndio em uma casa de repouso de férias para pessoas com deficiência no noroeste da França. Equipes de emergência localizaram corpos em uma casa de repouso de férias para pessoas com deficiência atingida por um incêndio nesta quarta-feira, na região nordeste da França. Os bombeiros foram alertados às 6h30 da manhã, no horário local, sobre as chamas na localidade de Wintzenheim e controlaram rapidamente o incêndio. 17 pessoas foram retiradas do local. A situação é estável. E nós somos atualmente à la recherche. A situação é estável e estamos atualmente buscando os corpos daqueles que não conseguiram deixar o prédio. Como disse, 9 corpos foram localizados e 2 ainda estão desaparecidos. A dificuldade fica no acesso aos níveis de preocupação. Há uma quantidade enorme de escombros, muitos andares que colapsaram e um andar que não há estabilidade. Isso dificulta o progresso e as operações de busca. Dont la stabilité est très aléatoire, ce qui rend difficile notre progression et les opérations de recherche. O alojamento, alugado por uma associação francesa de ajuda à pessoa com deficiência, ficava em uma antiga fazenda reformada de 500 metros quadrados de superfície, com 2 andares e sótão. O incêndio teria começado no térreo do edifício. A Espanha sofre com temperaturas recordes. Chegaram aos 44 graus nesta quarta-feira. Já em Portugal, os incêndios podem começar a diminuir com a expectativa de mais umidade e temperaturas pouco mais baixas. Com possíveis recordes de calor na Espanha e milhares de hectares queimados em Portugal, a Península Ibérica, na linha de frente do aquecimento global na Europa, segue em alerta nesta quarta-feira. Esta onda de calor, a terceira do verão, vai alcançar o ponto mais alto na Espanha nos próximos dias, com temperaturas que devem chegar aos 44 graus Celsius em alguns lugares. Os dados são da Agência Estatal de Meteorologia, que anunciou que a onda de calor deve terminar provavelmente na sexta, e não na quinta como previsto inicialmente. E detalhou que a temperatura média na Espanha nesta quarta provavelmente será um recorde para essa data desde 1950 e um dos 5 dias mais quentes em agosto nos últimos 73 anos. 11 zonas da Espanha estão em alerta vermelho, sinônimo de perigo extremo. Em Portugal, o calor e o vento favorecem a propagação de incêndios que dizimaram mais de 15 mil hectares nos últimos dias. A região de Odemira, que já arrasou quase 10 mil hectares, segundo os últimos dados da Defesa Civil, continua avançando pelo 5º dia consecutivo, mobilizando quase 1.100 bombeiros apoiados por 11 aviões. Mas o Corpo de Bombeiros espera que a situação melhore na quarta, graças às mudanças nas condições meteorológicas. A previsão é de maior umidade e temperaturas mais baixas, principalmente na costa, onde se espera que os termômetros voltem a ficar abaixo dos 30 graus. A polícia investiga dezenas de carros antigos submersos em um lago na Flórida. Pelo menos 4 carros foram retirados, de acordo com o porta-voz da polícia de Miami-Dade. A mídia local informou que 32 carros estavam no lago, embora a remoção tenha sido prejudicada pela pouca visibilidade. Um dos carros tem registro de roubo e a polícia está investigando todos os veículos para ver se eles têm alguma conexão com algum caso pendente. Os carros foram descobertos por mergulhadores voluntários que disseram à TV local que estavam trabalhando para resolver um caso arquivado de uma pessoa desaparecida que pegou um parente no aeroporto internacional de Miami e nunca mais voltou. Que mistério lá na Flórida. A resseguradora suíça Swiss Re divulgou um relatório em que estima que as catástrofes naturais provocam danos imensos aos cofres públicos e privados em todo o mundo nesse primeiro semestre.
As catástrofes naturais provocaram danos avaliados em 120 bilhões de dólares, o equivalente a 590 bilhões de reais em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2023, de acordo com uma estimativa da resseguradora suíça Swiss Re, publicada nesta quarta-feira. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando os danos foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta, a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023, contra 48 bilhões um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. Uma barragem em rio norueguês desabou parcialmente nesta quarta-feira após dias de fortes inundações. A represa de energia do rio Glomma, a maior hidrovia da Noruega, não conseguiu abrir as escotilhas depois que a sala de controle inundou. A polícia cogitou explodir uma das escotilhas da barragem de 45 anos para ajudar a aliviar a pressão da água, mas decidiu não fazer porque a explosão teria sido difícil de controlar. A Noruega evacuou milhares de pessoas quando os rios atingiram seus níveis mais altos de pelo menos 50 anos. Casas e empresas foram submersas ou varridas por deslizamentos de terra. Um vídeo feito por um drone na noite desta terça-feira capturou o alcance dos incêndios florestais devastadores que varreram Maui, no Havaí. Segundo relatos, a área foi severamente danificada pelas chamas. Cerca de 7 incêndios florestais estão queimando no Havaí. A mídia local informou que dezenas de casas foram destruídas no incêndio e mais de 10 mil pessoas foram evacuadas no oeste de Maui. Cerca de 15 mil casas estão sem energia. Ventos fortes do furacão Dora e a baixa umidade ajudaram a provocar os incêndios. E a seguir, os destaques da Libertadores com as próximas etapas da competição. É ao vivo, aqui no estúdio, Thiago Pereira fala sobre a prisão do ex-diretor da PRF do governo Bolsonaro. No Japão, o museu pede ajuda para se manter aberto e a arrecadação bate recorde. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 8 horas e 25 minutos. A Copa Libertadores da América está nas oitavas de final e ontem foram as disputas das oitavas de final. Com isso, foram definidos os times que se classificaram para as quartas.
Vamos conferir aqui comigo no telão como ficou esse resultado das quartas de final das noites de ontem. Lembrando que semana passada, todos os times brasileiros na terça-feira tinham perdidos ou empatados, nenhum time com a vitória. Ontem, conseguimos reverter isso, né? Então, Internacional venceu o River Plate numa das maiores penalidades, cobranças, números de cobranças desde 2013, foram 20 cobranças e o Internacional saiu vitorioso. Lembrando que no tempo normal, o Internacional ganhou de 2-1, placar que precisava para levar para os pênaltis. Se fizesse só o 2-0, mas o River Plate conseguiu ali fazer 1 no finalzinho, foi para 2-1, o Internacional classificado para as quartas de final. Bolívar e Atlético Paranaense ontem também. O Atlético fez o seu dever de casa até então para levar para os pênaltis, mas na decisão das penalidades máximas não conseguiu decidir. O seu capitão Thiago Heleno acabou desperdiçando a penalidade, passou o Bolívar. E o representante também do Brasil, que se classificou dos dois que já passaram para as quartas de final, Fluminense venceu o Argentino Júnior por 2-0. Primeiro jogo tinha empatado de 1-1. Bons jogos até então. Os times jogaram bem ontem, tiveram uma evolução, mas infelizmente o Furacão ficou pelo caminho. Agora vamos ver os jogos de hoje e de amanhã. Na próxima tela a gente tem aqui, semana passada tivemos o Galo jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ganhar lá em Minas por 1-0. Hoje, o Atlético Mineiro vai tentar reverter esse resultado lá em São Paulo. Hoje, 9h30 da noite, daqui a pouquinho, na Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa reverter esse placar. E amanhã, Flamengo e Olímpia, lá no Paraguai, no Defensor del Chaco. Olímpia aí com apenas um gol atrás. É um jogo difícil para os rubro-negros. Agora vamos ver como é que fica a situação de toda essa situação que eu passei para vocês dos times brasileiros. Com isso, o Internacional se classificou, já está nas quartas de finais, vai pegar o Bolívar, que ganhou do Atlético Paranaense ontem. O Fluminense vai pegar o vencedor de Olímpia ou Flamengo, que jogam amanhã nesse confronto de amanhã. Já o Flamengo, se ele empatar, já avança para as quartas de final. Então, bastou ali. Agora, se perder por 1-0, vai para os pênaltis, como a gente viu ali os times brasileiros ontem. 2 times foram, apenas um conseguiu se classificar. Então aí, Flamengo não está decidido ainda. É lá no Paraguai, é difícil esse jogo. Já o Atlético Mineiro, a situação é mais difícil, porque ele precisa vencer o Palmeiras por 2 gols de diferença. Se só ganhar por 1-0, não vai classificar. Já o Palmeiras, se fazer um golzinho lá, já está valendo, ou se empatar de 0-0 também está classificado. Já o Atlético Paranaense, como a gente já falou anteriormente, já está desclassificado. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, se vencerem, o dos dois que forem classificados, vão pegar o vencedor de Deportivo Pereira ou Independência Del Valle. Então, aí os times brasileiros bem classificados, a maioria deles, o Flamengo ainda precisa controlar bem, administrar bem essa vitória. O jogo é difícil e o Atlético Mineiro ir atrás do resultado. E dados oficiais demonstram que a China registrou uma grande queda nas exportações no mês de julho. Desde o início de 2020, as vendas de produtos para o exterior não tinham uma queda tão expressiva na segunda maior economia do mundo. A China registrou em julho a queda mais expressiva das exportações desde o início de 2020, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira, sinalizando problemas da segunda maior economia mundial com a demanda global reduzida. As vendas de produtos chineses para o exterior caíram 14,5% em julho, na comparação com o mesmo mês no ano passado, o que representa o terceiro mês consecutivo de contração. Essa é a queda mais expressiva desde janeiro e fevereiro de 2020, quando as exportações registraram contração de 17%, em um momento da paralisação da economia chinesa no início da pandemia. Sem considerar uma breve recuperação em março e abril, as exportações da China estão em declínio constantes desde outubro de 2022. A ameaça de recessão na Europa e nos Estados Unidos, aliada à inflação elevada, afeta a demanda internacional pelos produtos chineses. Um tradicional museu japonês precisou recorrer à solidariedade para sobreviver. A instituição fez um financiamento coletivo para conservar sua coleção depois que o governo negou fornecer mais.
O segundo museu mais antigo do Japão fez uma campanha de um financiamento coletivo para cobrir os custos de conservação de sua coleção de restos de animais e plantas, depois que o governo negou recursos adicionais. Mais de 30 mil pessoas fizeram doações ao Museu Nacional de Natureza e Ciência em Tóquio. A arrecadação chegou a 3 milhões e 400 mil dólares, ou cerca de 16 milhões de reais na cotação atual, muito mais do que a meta inicial. É bom arrecadar fundos para proteger este valioso museu de ciências. O governo também está em uma situação fiscal difícil, então é muito bom que nós, cada cidadão japonês, doemos dinheiro. Acho que devemos manter o museu. Quero que outras pessoas venham aqui e aprendam a preservar a terra. Precisamos manter o museu. O museu, de 146 anos de existência, abriga mais de 5 milhões de itens, que vão de ossos de dinossauros a ursos dessecados, que precisam ser conservados em temperaturas e níveis de umidade constantes. A campanha de arrecadação continua até 5 de novembro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso hoje em Florianópolis por suspeita de interferência nas eleições de 2022. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo no estúdio. Tiago, essa prisão não está um pouco atrasada? Está sim, né? A gente já tem acompanhado esse caso, ele já depôs na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, né? E, inclusive, esse caso já estava sendo investigado logo depois das eleições, mas só agora a batida de martelo de Alexandre de Moraes. A prisão preventiva, portanto, foi determinada pelo próprio ministro, que também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, além, claro, de ser ministro do STF. Por suspeita de que Vasques tenha usado a máquina pública para interferir no processo das eleições do ano passado. O Vasques comandava a corporação à época. De acordo com as investigações da Polícia Federal, integrantes da PRF teriam direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores lá no segundo turno. Ainda segundo o inquérito, os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado à região do Nordeste do país. Só que não se conseguiu provar que os eleitores foram impedidos de votar por ações da PRF. Inclusive, em depoimento na CPI, o próprio Vasques disse que a PRF acompanhou veículos irregulares até os locais de votação para que os eleitores pudessem exercer a democracia. Democracia esta que elegeu Lula, que foi o mais votado na região nordeste do país. Além do mandado de prisão preventiva contra Vasques, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui em Santa Catarina, além do dele, teve outros no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. A relatora da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, já disse hoje na imprensa que deve convocar Vasques novamente para depor. O ex-diretor da PRF trabalhava na pré-campanha para a Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me causa estranheza essa operação somente agora, ainda mais quando o Vasques já tem anunciado que irá disputar as eleições no ano que vem. O que a gente não quer acreditar que tenha relação, né, com esse fato dele ter se lançado pré-candidato, né, porque a gente ainda não pode oficializar candidaturas, então é só um pré-candidato, já vem falando, já deu entrevistas em rádios assumindo a pré-candidatura, já teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos causa estranheza esse ato ter ocorrido somente agora. No entanto, informação exclusiva da CNN Brasil, agora finzinho de noite, trouxe nova luz sobre esse caso. A jornalista que apurou essa nova informação alega que, segundo o ministro Alexandre de Moraes,
Vasques teria pressionado alguns outros ex-integrantes da PRF que podem ser possíveis depoentes lá na CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Portanto, a prisão, segundo Alexandre de Moraes, seria para que essa possibilidade ou esse fato, né, que ainda se vai ser apurado, realmente ocorreu ou não, para que evitar essa influência dele nos atos, nessa CPI que investiga os atos do dia 8 de janeiro. O mesmo caso similar, a gente apura aqui, ocorre em Tubarão, né, que a gente tem coberto a Operação Mensageiro. O ex-prefeito Juarez Ponticelli está respondendo em liberdade, mas o vice, Caio Tokarski, continua preso. A decisão do juiz é inclusive por isso, para que ele não prejudique a investigação, porque na operação aqui de Santa Catarina, fazendo uma ligação com esse caso de Brasília, mas só para trazer luz para a nossa audiência, né? No ato de prisão do Caio Tokarski, vários documentos foram apreendidos na casa dele. Então, ele estaria mais envolvido no esquema do que o ex-prefeito Juarez Ponticelli. Então, é mais ou menos nessa seara que Alexandre de Moraes, agora com a informação da CNN, né, traz ao fato da prisão de Vasques, ex-diretor, portanto, da Polícia Rodoviária Federal. Talvez o que não dificulte... Não é o motivo, né? Mas é o formato como isso acontece, né? E as maneiras como isso acontece repetitivamente nessas prisões preventivas que acabam se tornando permanentes no Brasil, por quem faz, né? E por quem assina. Eu acho que é o formato que se faz que causa mais estranheza, né, Tiago? E o que se espera é que assim que os atos da CPI acabem, né? Quem realmente não tiver nenhum motivo para estar preso, que seja solto, né? Já que estão alegando que é para não atrapalhar as investigações. Porque as investigações não são só da CPI do dia 8 de janeiro. Também há investigações sobre esse fato, da possível intervenção da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, no próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, há duas investigações em paralelo. E o governo federal fez o bloqueio de recursos da educação. A educação básica teve corte de 201 milhões de reais. Transporte escolar e bolsas de pesquisa também são afetadas. Uma decisão ruim, mas pouca repercussão, né, Tiago? Pouquíssimas. Grandes emissoras de TV, os grandes jornais quase que trouxeram ali na rodapé, né, essa informação no jargão jornalístico, né, rodapé com pouco destaque, né, sem nenhuma manchete, estardalhaço de manchete, inclusive também sobre a academia, que é o que a gente vai falar agora. O bloqueio no orçamento se faz quando a arrecadação não está indo bem. E é preciso fazer um corte nos gastos públicos ou se entraria na famosa pedalada fiscal que o PT conhece bem. O próprio Lula é que diz que saúde e educação é investimento e não gasto. Mas aqui há uma contradição. Com o inchaço que eles fizeram na máquina pública, logo a educação é a primeira a sofrer com a queda na arrecadação. O corte nesses recursos é o famoso tiro no pé. Afinal, é não valorizar a educação. Aliás, os especialistas dizem que esses recursos só devem ser retomados se houver uma grande arrecadação. E o futuro, pelo menos a curto prazo, não diz isso. Nós não teremos grandes arrecadações, pelo menos em curto prazo. Aliás, esse já é o primeiro sinal que o governo dá de que não vai garantir o teto de gastos que ainda está valendo. Operações igual a essa ocorreram também lá no governo Bolsonaro, vocês lembram, né? E lembram também como foi o tratamento pela academia, como eu estava comentando ali com o Vinícius. Milhares de manifestações de institutos de educação, universidades federais, alegando que iriam parar por falta de recursos. E agora, simplesmente, aquele silêncio sepulcral que eu sempre falo. Inclusive na mídia, que aliás, ela não teve corte nos recursos, os dinheiros entraram no caixa. Que estranho, vocês não acham? O corte total, como o Vinícius falou, 230, mas somando todos as diretrizes aí da educação, chega a 330 milhões em quase todas as áreas da pasta. Pesquisa, ensino superior, educação básica, até na merenda escolar, há redução de gastos, de custos, de investimento. Bloqueios também ocorreram na pasta do meio ambiente, de mais 90 milhões de reais. Enquanto isso, as queimadas aumentam e os Yanomamis continuam sem soluções. Portanto, né, Vinícius, a gente vê que na eleição,
E não é só o governo PT, a gente vê também nos municípios, nos estados, tudo vai melhorar, a educação vai ter isso, vai ter aquilo, mas eles esquecem de olhar os números. Não seria mais coerente daqui para frente, candidato a prefeito, que vai ter ano que vem eleição, né? Governadores e os presidentes nos próximos 3 anos à frente, primeiro olharem quanto que o Estado, quanto que o município, quanto que o Brasil arrecada, planejar o futuro, né? Bom, vamos implantar uma reforma tributária. Saberiam que os investidores iriam recuar, pelo menos enquanto a reforma não se aplicasse. Porque a gente está tendo redução de arrecadação muito pela economia, que está comprometida em todo o mundo. Então, a primeira lição de casa seria, é na nossa casa, né? Reduzir custos, né? Você não pode gastar mais do que você recebe. E quando o Lula entrou, aumentando o número de ministérios, mais do que dobrando, ele saberia que os gastos iriam aumentar. Enquanto educação, saúde, ele se mantém. E as outras pastas que foram criadas, muitas até desnecessariamente, acabaram pegando um pouco da fatia daquele dinheiro. Embora ele esteja utilizando recursos, né? O governo federal hoje trabalha com recursos do orçamento enviados para o Congresso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Só no ano que vem é que eles vão governar com as diretrizes orçamentárias que o governo do PT vai implementar esse ano e submeter à análise dos deputados. Mas fica aí o recado para os políticos, né? Aqueles que pretendem concorrer a algum cargo eletivo, que primeiro, antes de fazer promessa, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí chega lá no governo, a arrecadação baixa, falta dinheiro, começa a fazer corte e não quer que a imprensa diga que tem corte, né? Porque a imprensa que está recebendo recursos está dando nota-pé nos telejornais, enquanto no ano passado ou em outros anos, quando era o Bolsonaro, que teve também esses recursos que são necessários, é bom que se diga, eles sempre vão ocorrer, porque se trabalha com a presunção e às vezes a arrecadação pode ser menor, e isso acontece sempre, mas o destaque foi maior, né? E deram até visibilidade a esses especialistas de educação, né? Disseram que os institutos, inclusive o Instituto de Educação, não indo muito longe, tem muitos aí que são quase que um elefante branco. Basta você pegar número de aluno, né, que cursos oferecem, tem instituto em área turística que oferece curso de, sei lá, de agronomia, né? Então falta um pouco de coerência também nessa área. Por hoje é só, Vinícius, uma boa noite, a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Muito obrigado, Tiago, uma boa noite. E obrigado para você também, obrigado pela companhia. O Pix News fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.